Ok, então hoje, muito especialmente, estamos aqui com uvas e personalidades, com uma personalidade que não é uma uva, é um cacho, tá? Chico Terra. Chico, obrigado por teres vindo ao meu programa. Eu que te agradeço. Privilégio enorme ter aqui este grande senhor do teatro brasileiro, aqui neste pequeno espaço, para uma figura humilde, como aqui o João do Uvas e Personalidades. Chico, para quem não te conhece, nós queremos saber quem é Chico Terra. Vou dar aquela definição que eu estava te falando, né? Então, para começar, daí que quem gostar fica, quem não gostar já desliga. Né? Eu sou um anarquista, naturista, poliamorista, multiartista. Né? Ator, diretor, produtor, autor de teatro, cinema e televisão. E querendo fazer acontecer cada vez mais, buscando uma estrada não vertical, mas de espiral, né? Porque para o artista de verdade tudo interessa, tudo preocupa e tudo quer saber e quer realizar o máximo possível. Então isso que é importante, é isso que eu vim para fazer. Esse é o Chico, tentando ser plural sempre, né? Como é que surgiu esse clique, essa faísca para o mundo da apresentação? Da representação, no caso. Desde muito pequeno, na verdade. Eu com 5 anos de idade sabia que queria ser artista. Já sabia que queria. Todas as coisas que eu falava igual a uma criança, clichê de quero ser astronauta, quero ser policial, quero ser caminhoneiro, era só para agradar. Eu queria ser artista desde o começo, né? E aí com os meus primos, eu lembro que eu brincava muito, a gente brincava de novela. Então, porque era o seguinte, tinham meninos e meninas, e todo mundo tinha brinquedos de meninos e meninas. E daí eu dizia, vamos misturar tudo? Como? Vamos criar uma história. E daí então tudo entrava, era o carrinho da Barbie junto com o Falcon, junto com o futebol de botão, junto com o boneco lá do marionete e tal. Então tudo entrava, a gente brincava de novela. E eu fazia aquilo com uma verdade muito grande, fazia aquilo com uma maneira de uma arte mesmo, né? Então eu percebi que ali eu estava em casa, sempre. Essa evolução académica, essa estrutura foi difícil para ti? Na verdade, eu tinha pouca paciência com os cursos. Por quê? Que como sempre tudo que eu me interesso eu vou atrás por conta, aí eu olhava muitas vezes o conteúdo programático dos cursos muito lento. No Brasil, principalmente, eu via assim que de cada 10 cursos de teatro, 1 era bom. Muito desproporcional o negócio, né? Continua assim, você é muito honesto, continua assim. O nosso artista brasileiro, ele ainda é muito apegado a culturas limitantes ainda, entende? Então ele é às vezes muito cristão, mas um cristianismo muito arcaico, ou ele é muito superficial, achando que o sucesso só está na quantidade da bilheteria, não contabiliza a possibilidade de uma plateia entrar de um jeito e sair mais inteligente, ou mais sensível, mais questionadora. Existe uma confusão muito grande entre arte e entretenimento, entende? O entretenimento ele é feito diretamente para agradar o público o máximo possível. A arte não tem essa preocupação, entende? Por isso que ela acaba agradando muito às vezes, porque ela não tem essa preocupação de querer agradar, ela tem a preocupação de ser ela mesma. Então, para mim, o que era difícil é que eu via às vezes professores passando um conteúdo artístico, mas não sendo absorvido pelos alunos, porque eles queriam, na verdade, um entretenimento. É como se diz, né? Existe o artista e existe o desinibido. Né? Hoje, uma coisa muito confundida nos meios, né? Muito confundida. Muitos nomes que estão aí, que são grandes, mas que, na verdade, não são atores, porque são nomes que fazem as coisas do mesmo jeito o tempo todo, não versatilizam o universo aonde trabalham, não torna uma coisa versátil, só que tem uma preocupação, acumular um número de seguidores, né, de público e de receita, e basta isso. Alguém quer dizer, mas o que interessa na vida não é a grana? Não, não é a grana. Muita coisa interessa na vida antes da grana, entende? Porque para você chegar a ter uma grana sólida, você tem que ser sólido. Tu és apologista do teatro clássico como aprendizado? Sim, o teatro clássico tem uma importância muito grande, primeiro, para a gente entender
um pouco da riqueza do ser humano, né? Seus conflitos, seus problemas, suas diversões, seus apegos, sua necessidade de conquistas, um monte de coisa, que é colocado de forma muito profunda no teatro clássico. E hoje, com a velocidade das coisas, no teatro contemporâneo, no cinema contemporâneo, isso às vezes passa desapercebido ou nem passa, né? Então, a gente vai criando, infelizmente, uma plateia que busca cada vez mais o facilmente digerível. E o clássico não é facilmente digerível. E tudo que não é facilmente digerível, na verdade, você sai dali com uma bagagem muito maior, né? O caminho fácil todo mundo quer, né? Facto. Eu perguntei ao Gerson Deliano, Deliano, uma pergunta que de alguma forma o artista clássico, chamamos-lhe assim, ou com uma estrutura académica clássica, de alguma forma quer provocar uma discussão, quer provocar uma ideia, quer provocar um discurso. Consideras-te um radical livre? Radical, vou-te explicar como disse ao Gerson, tá? Radical é aquele agente provocador entre o átomo e o prótono que está ali a criar movimento. Radical livre nesse sentido. Consideras-te um radical livre? Eu acho que todo artista de verdade deveria se considerar. Deveria se preocupar em ser dessa forma. A inquietude, sabe? Isso é o tempero fundamental. É o não conformismo, o questionamento, a abordagem, esse tipo de coisa. Quem fez isso permaneceu e gerou mercado também. Quem não faz isso é efêmero, tem sua época, depois vai acabar sendo esquecido. Fruta da época. Tem essa coisa, a bolinha da vez, né? Tem vários termos. Não dá para apesar de haver uma grande teima por muitas décadas, algumas décadas, do superficial parecer ser o que vale, entende? Ser a cultura local. Não, a cultura local faz parte isso aí, mas isso só faz parte, não é a total cultura local. Então é muito importante que as pessoas entendam. Só a dificuldade te faz crescer, seja qual for a dificuldade. Mas uma pessoa que não tem nem o que comer, uma dificuldade, ela está há anos nessa, no que ela cresceu? Ela cresceu no seguinte, ela é muito mais forte que a maioria. Ela agora só precisa usufruir dessa força, mas mudou, melhorou essa pessoa. Charles Darwin diz que o segredo da evolução não é a força, é a capacidade de adaptação. És apologista dessa ideia? Eu acho que sim, a absorção das coisas, né? Eu pratico artes marciais e aquele ditado que coloca é o seguinte, é muito importante, não adianta só saber bater, tem que saber apanhar e tem que estar disposto a apanhar para poder vencer. Então, que a grande maioria, infelizmente, a gente percebe já há algum tempo, tem medo de apanhar, muito medo, só quer vencer, só glória o tempo todo, não tem medo da frustração, não luta por uma conquista, ele quer ganhar como um prêmio, mas um prêmio do quê? Queria saber, né? Você tem que fazer por onde alguma coisa, seja o que for, não é só arte, o que for, faça por onde, aí será reconhecido. És apologista de que um bom aplauso é similar a um troféu para o comum mortal? Com toda certeza, né? Porque o troféu está na sua sala, só você e seus amigos veem. O aplauso está na cabeça de todos que estavam aplaudindo e quem estava recebendo o aplauso. E a memória, né? O bem imaterial é mais forte que o bem material. Todos nós, de alguma forma, somos referência para alguém. Tu és referência para muitos. Já aconteceu eu não direi pupilo, mas alguém que acompanhasse a tua carreira e acompanha, chegasse próximo de ti e te agradecesse por aquilo que fizeste por ele. Já aconteceu? Não, assim não. Já aconteceu memórias, pessoas lembrarem de coisas e tal. Mas não esse tipo de coisa assim, não, vamos supor assim, de gratidão, né? Eu também nem faço esperando nada disso, né? Existe hoje, por exemplo, gente famosa nacionalmente
que já passou pela minha mão no sentido de trabalho, de eu dirigindo a pessoa e tudo e tal, mas eu vejo que a pessoa não quer comentar aquele passado. Que é um passado que eu curto, que foi muito legal, foi muito bacana, né? E que foi um degrauzinho que colaborou para a pessoa estar hoje onde está, né? Mas sem problema, também eu não faço nada aguardando um retorno nesse sentido, né? Eu jogo os projetos aí, eu jogo a arte aí, quem pegar, pegou, quem puder aproveitar, aproveitou, deu. O que importa é você sair de um espetáculo, de um filme, que eu esteja fazendo uma coisa transformado. Isso para mim é o topo mesmo. Há alguma frase, algum texto, algum autor que tenha uma máxima que te acompanhe diariamente? Uma minha mesmo. Chama-se assim: vivo de frente para o mar, porque o mar vive de frente para o mundo. Eu acredito que um dia o mundo viverá de frente para mim. Um comum mortal que conhece o Chico pela primeira vez, o que é que ele lê nos teus olhos? Sei lá. A maioria fala assim, esse é doido, eu tenho medo, não sei não. A maioria acha isso. É doido, porque os meus conceitos são mais libertários, porque eu não estou preso a essa cultura atual do fanatismo, da censura, do politicamente correto, do negacionismo, da polarização. Não, eu não estou preso a nada disso, entende? Então eu mostro um outro mundo que para os conceitos de hoje são conceitos imorais, são conceitos inacreditáveis e vão contra muita coisa, como igreja, como o que eu chamo o câncer social, contra a política, contra instituições que estão fossilizadas, entende? Então, que é isso que incomoda, é isso que atrapalha as pessoas entenderem a vida e a pulsação da vida, né? É acreditar, né, em coisas que já provaram inúmeras vezes que não dão certo, mas as pessoas teimam por causa de um detalhe, com medo de, se ela não for como a sociedade espera, o que a sociedade vai dizer. Nossa, que medo. Então, assim, existe na sociedade um ostracismo para aqueles que, de alguma forma, falham, correto? Tem essa coisa, né, os imperdoáveis, né? Eu vejo, por exemplo, no esporte eu vejo isso. Você é técnico de um time, você pode ter dado o campeonato nacional para esse time. Se no outro ano você não venceu o estadual, você não vale nada. Então é a cobrança, você é o campeão, você tem que ganhar o tempo todo. Se você e ao mesmo tempo, se você ainda não é o campeão, mas luta para ser o campeão, te chamam de prepotente. Quer dizer que você quer ser o campeão? Quem é você para ser o campeão, meu filho? Então, me dá uma impressão de uma cultura romana, sabe, da época do Império Romano, pão e circo comparativo, todo mundo quer ser burguês, todo mundo quer ser amigo do rei, todo mundo quer estar na corte, entende? Então, eu acho que ainda vem, então, que você vê, o que a gente mais consome são esportes de arena, né? E que são as lutas, as corridas, o futebol, agora assim, e é o sexo. Nossa, as bases da cultura romana. Como é que tu te sentes em cima de um palco para um público? Como reflexo de uma sociedade ou um período de escape de uma sociedade oprimida? Quando eu estou no palco, a primeira coisa é uma sensação de descanso. Eu fico sossegadão no palco, sossegadão mesmo, assim. É o meu país, minha sala de estar. Me fico muito tranquilo mesmo. E o que eu sinto é uma oportunidade. Porque ali eu estou apenas fazendo uma caricatura que precisa ser vista, para ser refletida. Seja uma comédia, seja um drama, seja o que for, eu estou fazendo uma caricatura que precisa que o público olhe, o público reflita e o público perceba se é ele, se é alguém que ele conhece, ou se é uma situação que ele já viu ou vivenciou. Então é um momento de eu peço licença da sociedade para ser espelho para a sociedade.
Essa é a minha sensação de palco, é essa. Uma mensagem que tu queiras partilhar para esta nova geração que está a entrar nesta nova realidade pós-pandemia, na tua área? Pare de ser bunda mole, primeira coisa. Para de ser bunda mole, não enche o saco. Entende? Ai, mas a gente não pode fazer um trabalho que pareça um tanto quanto machista. É só você começar a ver se você não mora numa sociedade machista. Se você mora numa sociedade machista, você tem que fazer um trabalho machista para ser espelho para os machistas para ver se eles se tocam. Entende? Ah, mas não pode fazer um trabalho que fale de racismo porque o racismo precisa precisa ser combatido. Você só vai conseguir combater o racismo na arte se mostrar o quanto ele é vil, o quanto ele é podre. Entende? Aí não pode ficar pelado na peça que a minha mãe não deixa. Então, cara, não faça nada. Porque se você não pode nem ficar pelado numa peça que a tua mãe não deixa, nem artista plástico você serve. Porque você compra uma tela e vai dizer, mamãe, o que é que eu pinto? Entende? É isso. Se quer ser artista, bicho, venha para falar alguma coisa. Ou com as suas próprias palavras, ou escolhendo o melhor dos grandes autores, ou, que não precisa ser os mais famosos, mas os grandes. Os que têm uma coisa a mais para falar, compare com a necessidade de hoje da sociedade, não interessa se é comédia, se é drama, se é suspense, se é romance, mas venha para fazer a diferença, venha para colocar um tijolo a mais, entende? E derrubar 1000 tijolos que cercam o pensamento tosco da sociedade, mas não vem para fazer discursinho de, ai, saber como é, né, não, para, isso aí ninguém tem saco para esse tipo de gente não, viu, só para avisar. Tu tens um projeto agora na manga que está em stand-by. Tu tens uma peça. Estamos com previsões de ir para Portugal. Fala-me um pouco dela. Pois é, minha peça é Me Arruma 10 milhões de dólares. Não é isso. É Humor Além da Vida. Humor Além da Vida é o seguinte, uma coisa é interessante dizer o seguinte. Vou contar como é que surgiu essa peça. Eu tinha preenchido um monte de coisa de peças de filme e tal, de projetos e tal, uns 8, 10, assim, tinha terminado, nós sofrendo dias, enviei tudo, né? Daí deitei na cama, ai, cansado, eu falei, rapaz, se eu fosse muito famoso, já fosse de Hollywood, assim, né, precisava nada de sacrifício todo aí, né, ou então se eu tivesse morrido, né, vou me matar. Entrei no Facebook e botei uma nota. Faleceu hoje o ator Chico Terra, assim, assado. E botei, soltei. Telefone tocando, Facebook estourando. Então é uma loucura. Tá, daí eu botei. Na verdade, essa é uma chamada para esse novo espetáculo chamado Humor Além da Vida. Que eu escrevi tipo assim, se eu tivesse morrido, né? Como é que seria? Que a história é como é que é no mundo espiritual. É um cara que há uma coisa que diz assim que no mundo espiritual, dependendo do que se fazer na Terra, você pode continuar fazendo no mundo espiritual. E eu queria ser ator, mas lá não dava, estava lotado, o que estava Frank Sinatra, Liza Minnelli, o Paulo, tanta gente, então não tinha vaga. Então eu iria voltar para entrar em cartaz nos teatros do mundo para contar como é que era no mundo espiritual, né? Então, beleza, daí mais ou menos o espetáculo é esse. Muita gente acha assim que é um espetáculo espírita. Eu digo, passa pelo espiritismo um pouquinho, mas não dá para considerar como um espetáculo espírita. É um espetáculo mais holístico, mas ele é humor e é para refletir. Refletir o que nos espera depois da morte e como se portar diante disso, né? Que tem gente que acha que chega lá, vai estar numa fila enorme, vai olhar, tem um velho de barba desse tamanho num trono. Então, você é o Joãozinho, né? O que você fez na vida? Olha, soube que você pegou tua vizinha quando era adolescente, vai pro inferno. Tem gente que pensa isso, tem gente que pensa, sei lá, muita coisa. Então é interessante para a gente exercitar isso, né? O que vem depois que a gente abandonar a casinha espiritual, né? E o corpo nada menos que a casa do seu espírito, né? Não é você de verdade. Então, e tem gente que fala assim, mas como que não? Saber que você é uma mentira temporária, porque antes do seu corpo vem seu espírito. Não acredita? Acredite, meu filho.
Acredite. E aí começam as indagações, né? Então nós somos eternos? Somos eternos. Aguente essa barra. Chico, agora para finalizar, humor é o melhor remédio? É um dos melhores. Humor e bom senso, entende? São grandes remédios. Não radicalizar, não deixar de conferir tudo aquilo que se recebe de informação e entender que não se responde ódio com ódio, porque você enfraquece você mesmo, só isso. O bom humor vai desmontando o outro que te jogou ódio. O bom humor, ele corrói o ódio. E isso é uma grande arma, na verdade. O bom humor é uma grande arma de defesa e de ataque, né? E fica mais colorido tudo, né? Fica melhor, eu penso. E o bom senso, porque também o bom senso quer dizer o quê? Segue aquilo que você acha que é o correto. Não te disseram que é o correto, né? Você acha, você vai medir as consequências de tudo que você fizer, né? Prós e contras, sobre tudo. Desde tomar um copo d'água até roubar um banco. Entende? Então, se for roubar o banco, vem lá, hein? Né? Um copo d'água, tudo bem. O banco, use bom senso. Tivemos no nosso espaço então Chico Terra, tá? Assim, acho que tenho confiança com ele para dizer que é um monstro, tá? Que está a passar esta mensagem para a posteridade. Eu tive o privilégio de estar perto desta fera que traz com ele o Zorra Total, praticamente. O Zorra Total, fizemos 4 anos de Zorra Total lá com Maurício Sherman, Fabiana Carla, tanta gente que não dá para falar o nome de todo mundo, que senão fica sendo injusto. Uma experiência deliciosa e que a gente espera que cada vez, mesmo que renovado, volte, né? Tanto para a Globo quanto para outros canais e cada vez mais na internet também, porque o grande barato do Zorra é que muitas famílias viviam daquele programa campeão de audiência, né? A ideia essa ideia que é uma ideia original do Chico, né? De sempre volume grande de atores e atores cômicos e humoristas, dá muita força pro trabalho, né? E adorei fazer, vai ficar sempre marcado na vida, como fiz a Diarista, eu fiz a Turma do Didi, fiz algumas novelas, tenho feito, né, algumas novelas, e estou no Verdades Secretas 2, na Globoplay. Estou lá, do juiz, prendendo aquelas gostosas, tudo. Prendi a gostosona. E tem vindo coisas aí, tem vindo coisas. Aguardem surpresas. Um grande senhor, tá, da cultura brasileira que tive o privilégio de ter ao lado. Chico, obrigado por teres vindo. Eu que agradeço. Tá? Vejam, vais ser visto em Portugal, tá? Vamos recordar o Zorra Total, vejam, tá? A fera está lá, bem discreta, mas ele está lá e foi daí que eu me lembrei quem era o Chico Terra. Chico, obrigado por teres vindo ao meu programa. Te agradeço. Tá? Sigo então, agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui. Se você não me conhece, eu me chamo Luiz Miller. Eu sou um pesquisador, um gerador de conteúdos. Gosto muito dessas questões do lado invisível do universo, com foco muitas vezes na maçonaria, né? Você conhece esse símbolo, já deve ter visto por aí. Pois bem, eu queria te dar um recado muito interessante para você que gosta de informação com muita descontração, que acompanhar aqui o meu querido e amado João Farrapa no Uvas e Personalidades. Não perca, hein? Forte abraço! Então é assim, hoje vou trazer 2 uvas francesas, tipicamente francesas, exatamente com a questão de fazer uma pequena comparação nas suas estruturas para que não se percam muitas vezes nos aconselhamentos, nas harmonizações e nas propostas que são feitas. Hoje trago um Cuvée Cruz, tá? Em que 2 uvas serão, uma delas a Sanzot e a outra a Carignan.
É um vinho de 11,5 graus de álcool, tá? Em que muitas vezes na França são utilizadas para harmonizações clássicas como o pato, muito consumido em França. Cinsault é uma das uvas mais cultivadas em França, com uma estrutura muito frutada. Assemelha-se talvez a uma Carmener. A Carignan, por sua vez, é muito cultivada em Espanha e foi para a França exatamente com o mesmo propósito, de expandir a sua cultura. A Carignan tem uma característica que é, em todo o mundo, tem mais de 66 nomes, sendo exatamente o mesmo estilo, mas com características diferenciadas de acordo com o terroir onde ela é plantada. Muito adequado a sopas, neste período de frio que estamos a atravessar, vai muito bem com massas, pratos bem estruturados, mas mesmo com os seus 11,5 graus, estamos a falar de duas uvas com uma personalidade muito própria e muito harmoniosas perante estas estruturas de proteína que estamos a sugerir. Um pato, uma sopa, uma massa, 11,5 com uma personalidade muito própria. Mas porquê essa questão dessas uvas serem diferenciadas ou ter essa referência de 66 caixas? Exatamente pela nomenclatura ou identificação prática que lhe dão em cada país, mas lá está, a genética será sempre a mesma, independentemente da região onde ela esteja. Segue exatamente aquele conceito das 66 formas de as chamarem, sendo somente Carignan, perante aquela proposta que eu vos apresentei de vocês identificarem uma uva do vosso gosto, mas puxarem essa uva de outros países para identificar exatamente essas pequenas diferenças que elas têm, para quebrar os tabus, para se elaborarem mais na prática gustativa, de dizerem assim, não, é complicado, absolutamente, tá? Estamos a falar de duas uvas que vão muitas vezes com aquela questão que eu costumo aconselhar que seja um vinho de bolso. É um vinho de bolso. São uvas que, tomadas independentemente, vocês ficam com uma referência e têm umas experiências muito prazerosas a título particular, ou lá está, em situações inusitadas, numa reunião repentina de amigos, família que chegou e vocês não estavam à espera, e, quiçá, também um hambúrguer artesanal, uma pequena pizza que vocês possam querer nesse pequeno luxo de final de dia ou final de tarde ou final de noite, que não tenham muita paciência, não estejam cansados para elaborar um cardápio muito mais elaborado. É a nossa sugestão, tá? É assim, Cinsault e Carignan, nada é mais que uma nomenclatura própria francesa, mas lá está, a nível de estruturas posso-vos dizer que chega ou uma Tempranillo ou uma Carmener, exatamente a mesma estrutura. Lá está, só que as nomenclaturas e a identificação é diferenciada exatamente pela sua origem do país. Então é assim, foi mais uma explicação, espero que de alguma forma tenha desmistificado a questão das uvas, a questão das estruturas, e proponho-vos que procurem, quebrem esses tabus, procurem, sejam vocês próprios, os vossos próprios Indiana Jones, nesta questão de um vinho acessível que tenha exatamente as mesmas uvas e não compliquem. É uma história, é um rótulo, é uma uva, e explorem o mundo inteiro através de uma casta, de um vinho, e troquem ideias, troquem experiências com amigos, e espero que o nosso objetivo esteja a ser correspondido, que aparentemente está. O feedback que nós estamos a ter dos nossos acompanhantes e amigos com estas duas uvas, Carignan e Cinsault, nada mais é do que uma semelhança com a Tempranillo e Carmener, como nós tivemos dito. E espero que gostem, rompam esses tabus de não beber vinho, experimentem coisas novas, quebrem determinados tabus, quebrem regras, vamos fazer uma coisa diferente, vamos evoluir a nível cultural e, quiçá, através do rótulo de uma garrafa de vinho ou de uma uva.